Você já parou para pensar que às vezes a gente cruza o caminho de uma pessoa, faz algo de coração e nem imagina que aquilo pode voltar quando a gente mais precisa? Tem histórias que parecem impossíveis. Histórias de gente humilde, sofrida, que perde tudo, que fica sem chão, sem teto, sem esperança. E quando tudo parece perdido, quando o desespero aperta o peito, algo acontece. Algo que a gente não consegue explicar só com lógica. Como se uma força maior tivesse esperado o momento certo para agir. A história que eu vou te contar hoje aconteceu de verdade, nos anos 1930, numa época difícil, onde pobre era tratado como nada, onde patrão mandava e trabalhador obedecia calado. É uma história sobre injustiça, sim, sobre desespero, frio, fome, mas também sobre aquele tipo de bondade que a gente esquece, até que ela volta, no momento exato, no lugar mais improvável. Joana e Miguel eram trabalhadores rurais, daqueles que acordavam antes do sol nascer e dormiam depois que a lua já estava alta. Viviam numa fazenda no interior, junto com os 3 filhos, Aninha, de 8 anos, Pedro, de 5, e a pequena Clara, que mal completara 3. Não tinham luxo, nem conforto, mas tinham uma casinha simples de barro e madeira, onde criavam os filhos com dignidade. Miguel trabalhava na roça, Joana lavava roupa, cozinhava para os peões, fazia de tudo. Eram respeitados, trabalhadores de confiança. Até o dia em que o patrão, um homem duro chamado Sebastião, resolveu cobrar uma dívida que nem existia de verdade. Disse que Miguel tinha perdido ferramentas, que Joana tinha estragado um lençol fino da patroa. Mentiras. Mas quem ia acreditar na palavra de um trabalhador pobre contra a de um fazendeiro? Sebastião descontou tudo do salário deles e, quando viu que não dava, tomou a casa. Simples assim. 10 dias antes do Natal de 1933, Joana e Miguel foram avisados. Tinham até o fim do dia para sair. Levassem o que conseguissem carregar. O resto ficava. Joana chorou em silêncio enquanto embrulhava as poucas roupas das crianças. Miguel apertou os punhos, mas não disse nada. O que podia fazer? Enfrentar o patrão? Ia acabar preso? Ou pior, saíram da fazenda com o que cabia em 2 sacos de pano. As crianças não entendiam direito o que estava acontecendo. Aninha segurava a mão da mãe, quieta. Pedro chorava baixinho. Clara, no colo de Miguel, perguntava quando iam voltar para casa. Miguel não soube o que responder. A estrada era de terra batida, cheia de buracos. E naquela tarde, o céu escureceu rápido. Começou a chover. Não era aquela chuva fina, não. Era chuva grossa, gelada, que molhava até os ossos. Joana puxava os filhos para frente, tentando proteger as crianças como podia. Miguel carregava Clara e os sacos, tentando não escorregar na lama. Mas a estrada estava traiçoeira, e foi numa descida, perto de um barranco, que o pé dele escorregou. Miguel caiu de lado, bateu o ombro numa pedra e soltou um grito abafado. Joana correu até ele, desesperada. Ele tentou levantar, mas a dor era forte. O ombro tinha deslocado. Não dava para seguir daquele jeito, estava escurecendo. A chuva não parava. As crianças tremiam de frio. Miguel mal conseguia se mexer. Joana olhou ao redor. Precisava de abrigo. Qualquer coisa. E foi quando ela viu. Um barraco velho, meio escondido entre as árvores, do outro lado da estrada. Parecia abandonado. Telhado furado, parede rachada, porta pendurada em um gonzinho só. Mas era abrigo. Joana ajudou Miguel a se levantar e, com as crianças agarradas nela, atravessou a lama até o barraco. Empurrou a porta. O cheiro de mofo bateu na cara dela. Tinha teias de aranha, pedaços de madeira podre no chão, um fogão velho enferrujado num canto. Mas tinha teto. Tinha 4 paredes. Era o que eles tinham. Joana botou as crianças sentadas num canto mais seco, tirou os cobertores molhados dos sacos e tentou secar as roupinhas delas como dava. Miguel sentou encostado na parede, segurando o ombro, o rosto pálido de dor. Ninguém falou nada por um tempo. Só o barulho da chuva batendo no telhado furado. Aninha quebrou o silêncio. Mãe, a gente vai morar aqui agora? Joana não sabia o que dizer. Olhou para Miguel. Ele desviou o olhar. Só por uns dias, minha filha. Só até a gente achar um lugar melhor. Mas os dois sabiam que não tinha lugar melhor. Não para gente como eles. Naquela noite, Joana varreu o chão do barraco, juntou uns gravetos secos que encontrou num canto e acendeu uma fogueirinha pequena para aquecer as crianças.
Não tinha comida, não tinha nada, mas pelo menos não estavam na chuva. Miguel, mesmo com dor, ajudou a tapar uns buracos da parede com pedaços de madeira velha. Joana estendeu os cobertores úmidos perto do fogo para secar. E foi assim que eles passaram a primeira noite, amontoados num canto, tremendo de frio, tentando dormir. Nos dias seguintes, Joana saiu para procurar trabalho. Bateu de porta em porta nas casas da região. Ofereceu lavar roupa, cozinhar, limpar chão. Mas ninguém precisava. Ou ninguém queria gente sem recomendação. Miguel não conseguia trabalhar por causa do ombro. Ficava no barraco com as crianças, tentando consertar o que dava, melhorar o abrigo. A comida acabou no terceiro dia. Joana conseguiu uns pedaços de mandioca com uma senhora da vila. Cozinhou numa lata velha que achou no barraco. Foi o que tiveram para comer. Mandioca sem sal, sem nada. As crianças comeram sem reclamar. Mas Joana viu nos olhinhos delas a fome que não passava. O que ela não sabia é que aquele barraco não era de qualquer um. Era das terras do Dr. Álvaro, o homem mais rico de toda aquela região, dono de 3 fazendas, conhecido por ser frio, duro, implacável. Diziam que ele não tinha coração, que já tinha expulsado dezenas de famílias das terras dele, que não aceitava invasor. Joana e Miguel estavam sem saber morando num barraco abandonado que pertencia a ele. O barraco tinha sido usado como depósito anos atrás, durante uma obra que nunca foi terminada. Depois disso, ficou largado ali. Ninguém usava, ninguém chegava perto, até agora. Se você está gostando dessa história, deixe aqui seu like e se inscreva no canal. Ativa o sininho para não perder nenhuma história emocionante. Vamos continuar. No 6º dia no barraco, Miguel finalmente conseguiu colocar o ombro no lugar. Doeu como o inferno, mas ele aguentou firme. Joana fez uma tipóia com um pedaço de pano velho e ele voltou a se mexer devagar, com cuidado. Mas a situação estava cada vez pior. O Natal estava chegando. Faltavam só 4 dias. E eles não tinham nada. Nem comida guardada, nem roupa quente o suficiente. Nem esperança de que as coisas fossem melhorar. Joana rezava todo dia, ajoelhada naquele chão de terra batida, com as mãos juntas, pedindo para Deus um sinal, uma saída, qualquer coisa. Miguel não falava muito, mas ela via a tristeza nos olhos dele, a vergonha de não conseguir sustentar a família, de ter que ver os filhos com fome. As crianças, coitadas, tentavam brincar com gravetos, com pedrinhas. Aninha cantava baixinho para Clara dormir. Pedro ajudava o pai a juntar lenha seca. Eram crianças fortes, mas crianças mesmo assim. E toda criança merece um Natal. Foi na tarde do 7º dia que tudo mudou. Dr. Álvaro estava fazendo uma ronda pelas propriedades dele, coisa que ele fazia de vez em quando, montado no cavalo, acompanhado de 2 capangas. Gostava de ver se estava tudo em ordem, se ninguém estava invadindo as terras, se os trabalhadores estavam cumprindo o serviço. Ele era um homem alto, de bigode grosso, sempre vestido com roupa boa, chapéu de couro. Tinha uns 50 anos, mas parecia mais velho, o rosto marcado, o olhar duro. Naquele dia ele estava passando perto da área onde ficava o barraco velho, aquele que tinha sido abandonado anos atrás. E foi quando ele viu fumaça saindo do telhado furado do barraco. Dr. Álvaro parou o cavalo na hora, estreitou os olhos. "Tem gente ali", disse para um dos capangas. "Quer que a gente tire, patrão?" Álvaro desceu do cavalo devagar, entregou as rédeas para o capanga e caminhou em direção ao barraco. Os 2 homens vieram atrás dele. A porta estava entreaberta. Ele empurrou com força. A porta rangeu, e do lado de dentro, Joana levantou de um pulo, assustada. Miguel, que estava sentado no chão consertando um pedaço de madeira, virou o rosto rapidamente. As 3 crianças se encolheram no canto. Dr. Álvaro entrou, ocupando todo o espaço com a presença dele. O olhar percorreu o barraco. Viu os cobertores sujos, a fogueirinha apagada, as crianças magras de olhos arregalados. E então, ele olhou para Miguel e congelou. Miguel também o olhou, e algo passou pelo rosto dele, um reconhecimento, uma memória antiga. Joana não entendeu nada. Ficou parada com o coração disparado, esperando o grito, a expulsão, a violência. Mas Dr. Álvaro não gritou. Ele continuou olhando para Miguel, como se estivesse vendo um fantasma. E então, com a voz mais baixa do que Joana jamais imaginaria, ele perguntou: "Miguel?" Miguel engoliu seco, assentiu devagar. "Sim, senhor, sou eu." Álvaro deu um passo para trás, passou a mão pelo rosto, respirou fundo.
Os capangas trocaram olhares confusos. Vocês podem ir, disse Álvaro para os homens, sem tirar os olhos de Miguel. Vão na frente, eu resolvo aqui. Os capangas hesitaram, mas obedeceram. Saíram do barraco e ficaram esperando do lado de fora. Joana continuava sem entender nada. Segurou as crianças perto dela, pronta para proteger se fosse preciso. Mas Dr. Álvaro não parecia bravo, parecia abalado. Ele puxou um caixote velho, sentou nele e ficou olhando para o chão por um tempo. Então ergueu o rosto e olhou para Miguel de novo. Faz quantos anos? Perguntou. Miguel pensou um pouco. Uns 15, senhor. Talvez mais. Álvaro balançou a cabeça como quem não acredita. 15 anos. E eu nunca esqueci. Joana não aguentou mais. Desculpa, senhor. Mas o que está acontecendo? A gente não queria invadir. A gente só precisava de um lugar para ficar. Meu marido se machucou na estrada e as crianças estavam morrendo de frio. Álvaro levantou a mão, interrompendo ela. A senhora não precisa se explicar. Ele olhou para Joana, depois para os filhos dela e voltou para os olhos de Miguel. Eu é que devia estar me explicando. Ele respirou fundo. Miguel, você lembra daquela noite, na fazenda velha dos Carvalho? Miguel assentiu devagar. Lembro sim, senhor. Joana franziu a testa. Que noite? Do que eles estavam falando? Álvaro continuou. Eu não era nada naquela época. Tinha uma terra pequena, poucos animais. Estava começando. E meu filho, meu único filho, adoeceu. Foi de repente. Febre alta, convulsão. Minha esposa gritava, desesperada. Eu não sabia o que fazer. Ele pausou. A voz falhou um pouco. Era noite. Não tinha médico por perto. O curandeiro mais próximo ficava a léguas de distância. E eu não conhecia o caminho no escuro. Miguel abaixou o olhar. Eu estava passando ali perto, voltando de um serviço, disse ele baixo. Ouvi os gritos, fui ver o que era. Você não só foi ver, disse Álvaro com a voz embargada. Você pegou meu filho nos braços, colocou ele no seu cavalo e galopou a noite inteira até a casa do curandeiro. Você não me conhecia, não tinha obrigação nenhuma, mas salvou meu menino. Joana arregalou os olhos. Olhou para o marido. Miguel nunca tinha contado isso para ela. Quando voltei no outro dia para te agradecer, você já tinha ido embora, continuou Álvaro. Perguntei por você. Ninguém sabia onde você tinha ido. Eu procurei. Juro que procurei. Queria te recompensar, te dar alguma coisa, mas você sumiu. Eu não fiz nada demais, senhor, disse Miguel desconfortável. Qualquer um teria feito. Não, Miguel, nem todo mundo teria feito. Álvaro se levantou. Que durante todos esses anos, sempre que eu olhava para o meu filho crescendo, saudável, forte, eu pensava em você, no homem que salvou a vida dele sem pedir nada em troca. Ele olhou ao redor do barraco, viu a pobreza, a miséria, a fome no rosto das crianças, e então olhou de novo para Miguel. E agora eu te encontro aqui, morando num barraco abandonado, com sua família passando fome. Álvaro balançou a cabeça. Não, isso não vai ficar assim. Joana sentiu as pernas fraquejarem. Não sabia se devia ter medo ou esperança. Senhor, a gente pode sair agora se o senhor quiser, disse ela rapidinho. A gente não quer causar problema. Sair? Álvaro olhou para ela. A senhora não vai sair de lugar nenhum. Ele caminhou até a porta, abriu e chamou os capangas. Joaquim, Thomas, venham aqui. Os dois homens entraram. Quero que vocês vão até a fazenda e tragam o seguinte: cobertores limpos, comida, roupa quente para as crianças e chamem o Zé Carpinteiro. Quero que ele venha aqui amanhã cedo. Os capangas arregalaram os olhos, surpresos, mas não questionaram. Sim, senhor. Álvaro virou para Joana e Miguel. Vocês vão ficar aqui por hoje. Amanhã a gente resolve tudo direito. Joana não conseguiu segurar as lágrimas. Senhor, a gente não tem como pagar. Não quero pagamento, disse Álvaro firme. Eu tô pagando uma dívida. Uma dívida que eu carreguei por 15 anos. Ele colocou o chapéu de volta na cabeça e saiu do barraco. Antes de montar no cavalo, virou para trás e disse: meu filho tem 22 anos hoje. É saudável, é forte, tá cuidando de uma das fazendas e ele só tá vivo por causa de você, Miguel. E foi embora. Joana caiu de joelhos, chorando. Miguel ficou parado, sem reação, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Aninha perguntou baixinho: pai, o homem era mau? Miguel balançou a cabeça devagar. Não, filha, ele não é mau. Pedro olhou pela fresta da porta e viu os capangas voltando, carregando sacos cheios. Mãe,
Eles estão trazendo coisa. E era verdade. Chegaram cobertores grossos, limpos, cheirando a sabão. Trouxeram pão fresco, carne seca, feijão, arroz, até um pedaço de rapadura para as crianças. Trouxeram roupas limpas, quentes. Joana e Miguel não sabiam nem o que dizer. Os capangas largaram tudo ali e foram embora sem falar nada. Naquela noite, pela primeira vez em dias, a família comeu até ficar satisfeita. As crianças dormiram quentinhas, embrulhadas em cobertores de verdade. E Joana, antes de dormir, olhou para o céu pela fresta do telhado e sussurrou: "Obrigada, Senhor, obrigada", porque ela sabia. Aquilo não tinha sido sorte, tinha sido um milagre. Na manhã seguinte, Miguel acordou com o som de vozes do lado de fora. Levantou devagar, ainda com o ombro dolorido, e foi até a porta. Quando abriu, arregalou os olhos. Tinha gente, muita gente. Zé Carpinteiro estava ali, com mais 3 ajudantes. E não era só isso. Tinha 2 carroceiros descarregando madeira nova, telhas, sacos de cal, pregos, ferramentas. Dr. Álvaro estava no meio de tudo, dando ordens, apontando para o barraco, explicando o que queria. Quando viu Miguel na porta, acenou. "Bom dia, Miguel. Dormiu bem?" Miguel ainda estava processando tudo aquilo. "Bom dia, senhor. O que é tudo isso?" "Isso?" Álvaro olhou ao redor, como se fosse a coisa mais normal do mundo. "Ah, é a reforma. Não vou deixar você e sua família morando nesse barraco caindo aos pedaços. Vamos arrumar isso aqui direitinho." Joana apareceu atrás de Miguel, com Clara no colo e os outros 2 agarrados na saia dela. Ela também estava sem acreditar. "Senhor, isso é demais. A gente não pode aceitar." "Pode sim", disse Álvaro, firme, mas não grosseiro. "E vai aceitar, porque eu já decidi." Ele se aproximou deles. "Olha, eu sei que vocês não me conhecem direito. E sei que vocês devem estar achando tudo isso muito estranho, mas eu sou um homem de palavra, e eu devo a vida do meu filho a esse homem aqui." Ele apontou para Miguel. "Então o mínimo que eu posso fazer é garantir que ele e a família dele tenham um lugar digno para viver." Joana sentiu as lágrimas voltarem, mas dessa vez eram lágrimas de gratidão. A gente não sabe nem como agradecer." "Não precisa agradecer", disse Álvaro. "Só precisa deixar a gente trabalhar." Ele virou para os homens e bateu palmas. "Vamos lá, pessoal. Quero isso pronto antes do Natal." E começou a reforma. Joana pegou as crianças e se afastou um pouco, sentando debaixo de uma árvore para não atrapalhar. Miguel tentou ajudar, mas Zé Carpinteiro não deixou. "Você fica aí quieto, rapaz. Deixa a gente trabalhar. Você ainda está machucado." Miguel insistiu, mas no fim teve que aceitar. Ficou sentado com a família, observando aquilo tudo acontecer. Era como um sonho. Os homens trabalhavam rápido. Arrancaram as tábuas podres da parede e colocaram madeira nova. Trocaram o telhado inteiro, telha por telha. Consertaram a porta. Rebocaram as paredes por dentro. Puseram um chão de tábua corrida no lugar da terra batida. No meio da tarde, uma carroça chegou trazendo móveis. Uma mesa simples, 4 banquinhos, 2 camas de madeira com colchões de palha novos, um fogão a lenha pequenininho, mas funcionando. Joana não segurou. Começou a chorar ali mesmo, na frente de todo mundo. Aninha abraçou a mãe. "Não chora, mãe, é coisa boa." "Eu sei, filha, por isso que eu tô chorando." Miguel também estava emocionado, mas segurava as lágrimas. Homem não chora. Tinha aprendido desde pequeno, mas naquele dia foi difícil segurar. Dr. Álvaro passou por eles carregando um saco de cimento. Parou, olhou para a família ali reunida e sorriu de leve. "Vocês vão ter um Natal de verdade, eu garanto." E continuou trabalhando. No fim do dia, quando o sol estava se pondo, a reforma tinha avançado muito. O barraco já não parecia mais o mesmo. Tinha parede nova, telhado novo, porta que fechava direito. Mas ainda faltava acabamento. Zé Carpinteiro se aproximou de Dr. Álvaro. "Patrão, a gente volta amanhã cedo para terminar. Dá para deixar pronto até véspera de Natal." "Ótimo. Quero tudo impecável." Os homens foram embora. Mas antes de ir, Álvaro chamou Joana e Miguel. "Eu vou deixar mais mantimentos aqui para vocês. E amanhã, assim que os homens terminarem a reforma, eu volto. Porque eu quero conversar com você, Miguel." Miguel ficou tenso. "Conversar sobre o quê, senhor?" "Sobre o seu futuro", disse Álvaro, "e o da sua família." E foi embora antes que Miguel pudesse perguntar mais alguma coisa. Naquela noite, a família dormiu no barraco meio reformado.
Ainda cheirava a madeira nova, a cal fresca. As crianças estavam empolgadas, correndo de um lado para o outro, explorando cada cantinho. Joana preparou um jantar de verdade. Feijão com arroz, carne refogada, até uma farofa. As crianças comeram com os olhos brilhando. Depois do jantar, Miguel ajudou a colocar as crianças para dormir nas camas novas. Aninha não queria dormir de tanta animação. Pai, a gente vai morar aqui para sempre? Não sei, filha. Isso a gente ainda precisa ver. Mas eu gostei daqui. É bonito. Miguel sorriu e passou a mão no cabelo dela. Eu também gostei. Quando as crianças finalmente dormiram, Joana e Miguel sentaram na soleira da porta, olhando a noite. Eu não tô acreditando ainda, disse Joana baixinho. Parece mentira. Eu também não, disse Miguel. Joana virou o rosto para ele. Por que você nunca me contou? Sobre o filho do Dr. Álvaro. Miguel deu de ombros. Porque não era nada demais. Foi só uma noite. Eu fiz o que qualquer pessoa faria. Mas não foi qualquer pessoa, Miguel. Foi você. Ele ficou quieto. E agora olha no que deu, continuou Joana. Deus guiou a gente até aqui, até esse barraco, nas terras dele, no momento que a gente mais precisava. Isso não foi acaso. Miguel olhou para o céu estrelado. Talvez não. Joana encostou a cabeça no ombro dele. A gente vai ficar bem, eu sinto isso. E pela primeira vez em dias, Miguel também sentiu. Na manhã seguinte, os homens voltaram cedo e terminaram a reforma. Pintaram as paredes de branco por dentro, consertaram as janelas. Colocaram uma cortininha simples na porta. Quando terminaram, o barraco parecia uma casa de verdade. Joana entrou e rodou no meio da sala, sorrindo feito criança. Tá lindo, tá perfeito. As crianças corriam de um cômodo para o outro, rindo, brincando. Miguel ficou parado na porta, olhando tudo aquilo, ainda tentando acreditar. E foi nesse momento que Dr. Álvaro chegou. Desceu do cavalo, tirou o chapéu e entrou na casa. Olhou ao redor, satisfeito. Ficou bom, ficou muito bom. Zé Carpinteiro sorriu orgulhoso. A gente fez o melhor, patrão. Eu sei, bom trabalho. Álvaro pagou os homens ali mesmo e eles foram embora. Depois, ele chamou Miguel para fora. Vem comigo, vamos dar uma volta. Miguel olhou para Joana incerto. Ela acenou com a cabeça, encorajando. Os dois homens caminharam em silêncio por um tempo, até chegarem perto de um curral, onde alguns bois pastavam tranquilos. Álvaro encostou na cerca de madeira e ficou olhando para os animais. Miguel, eu vou ser direto com você. Eu preciso de um capataz. Miguel franziu a testa. Um capataz? É, para cuidar de uma das minhas fazendas. A menor delas, mas ainda assim é uma propriedade grande. Precisa de alguém que entenda de terra, de criação, de gente. Alguém de confiança. Miguel não sabia o que dizer. Senhor, eu sou só um trabalhador da roça. Nunca fui capataz de nada. Mas você é honesto, disse Álvaro, virando para ele. E isso vale mais do que experiência. Eu posso ensinar você a administrar uma propriedade, mas caráter, isso não se ensina. Ou a pessoa tem, ou não tem. E você tem. Ele pausou. Eu tô te oferecendo um emprego de verdade, com salário fixo, casa para sua família, comida garantida e respeito. Miguel sentiu o peito apertar. Eu não sei o que dizer. Diz que aceita, disse Álvaro sorrindo de leve. Porque eu já arrumei tudo. Já arrumou? É, tem uma casa de hóspedes na fazenda principal. Tá vazia faz tempo. Mandei reformar ela também. 3 quartos, cozinha grande, quintal, é de vocês. Se você aceitar o emprego, claro. Miguel ficou sem palavras. Uma casa de verdade, um emprego de verdade, futuro para os filhos, tudo o que ele sempre quis dar para a família dele. E estava sendo oferecido assim, de bandeja, por causa de uma noite, uma única noite, 15 anos atrás, quando ele decidiu ajudar um desconhecido. Senhor, eu aceito, disse Miguel com a voz embargada. Eu aceito, sim. Dr. Álvaro estendeu a mão. Miguel apertou. Ótimo. Então amanhã, véspera de Natal, eu mando uma carroça buscar vocês. Vão passar o Natal na casa nova, como uma família deve passar. Miguel não conseguiu segurar mais. As lágrimas desceram. Álvaro apertou o ombro dele com firmeza. Você salvou meu filho, Miguel. Agora eu tô salvando o seu futuro. Acho que estamos quites. E os dois voltaram para casa, onde Joana esperava, ansiosa. Quando Miguel contou a notícia, ela caiu de joelhos e agradeceu a Deus ali mesmo no meio da sala, com as crianças ao redor dela. E foi assim que o pior Natal da vida deles
começou a se transformar no melhor. Na manhã da véspera de Natal, Joana acordou antes de todo mundo. O sol ainda nem tinha nascido direito, mas ela não conseguia dormir. Estava ansiosa, nervosa, feliz. Levantou devagar para não acordar ninguém, foi até a janelinha e olhou lá fora. O céu estava clareando. Um tom alaranjado no horizonte. Os passarinhos começavam a cantar. Ia ser um dia diferente. Ela sabia. Tinha passado a noite inteira pensando em tudo que tinha acontecido nos últimos dias. A expulsão da fazenda, a caminhada na chuva, o barraco abandonado, o reencontro de Miguel com o Dr. Álvaro, a reforma, o emprego, a casa nova. Parecia impossível, mas era real. Ela encostou a testa no batente da janela e sussurrou uma oração. Obrigada, meu Deus. Obrigada por não ter desistido da gente. Obrigada por ter guiado nossos passos até aqui. Eu sei que foi o Senhor. Eu sei. Atrás dela, Miguel se mexeu na cama. Abriu os olhos devagar e viu a esposa ali, de costas, rezando baixinho. Ele sorriu. Levantou, foi até ela e colocou a mão no ombro dela. Joana se virou e sorriu também. Bom dia, disse ela baixinho. Bom dia. Não conseguiu dormir. Dormi um pouco, mas fiquei pensando em tudo. Em como a gente tá aqui agora, vivo, junto, com um futuro pela frente. Miguel puxou ela num abraço apertado. A gente vai ficar bem, Joana, eu prometo. Ela encostou o rosto no peito dele e fechou os olhos. Eu sei, eu sempre soube. As crianças acordaram pouco depois, cheias de energia. Aninha queria saber que horas a carroça ia chegar. Pedro perguntou se a casa nova era grande. Clara só queria saber se ia ter comida. Joana preparou um café da manhã com o que tinha sobrado dos mantimentos que Dr. Álvaro tinha deixado. Pão com manteiga, café com leite, um pedacinho de queijo. As crianças comeram felizes, tagarelando sem parar. E foi no meio da manhã que ouviram o barulho. Rodas de carroça, cascos de cavalo. Miguel foi até a porta e abriu. Lá vinha uma carroça grande, puxada por 2 cavalos, conduzida por um homem de meia idade chamado Seu Antônio, que trabalhava para as fazendas do Dr. Álvaro fazia anos. Ele parou a carroça na frente da casa, desceu e tirou o chapéu. Bom dia. Vim buscar a família do Miguel a mando do patrão. Miguel acenou. Somos nós, a gente já está pronto. Joana juntou as poucas coisas que eles tinham trazido, embrulhou tudo num pano e entregou para Miguel. As crianças já estavam subindo na carroça empolgadas. Seu Antônio ajudou Joana a subir, depois Miguel. E partiram. A estrada era a mesma que eles tinham percorrido dias atrás, na chuva, no desespero. Mas agora estava seca. O sol brilhava. Tudo parecia diferente. As crianças iam olhando para tudo, apontando para os passarinhos, para os campos verdes, para os bois que pastavam longe. Seu Antônio, no comando da carroça, puxou conversa. O patrão não fala muito, mas quando falou de vocês, deu para ver que ele estava emocionado. Disse que você salvou o filho dele, é verdade? Miguel assentiu. Foi há muito tempo, nem lembro direito dos detalhes. Pois ele lembra. E bem, Seu Antônio deu uma risadinha. O patrão é um homem duro, todo mundo sabe, mas ele tem coração. Só não mostra para qualquer um. Joana olhou para Miguel e sorriu. Ele retribuiu. Depois de quase 1 hora de viagem, a carroça virou numa estrada menor, ladeada por cercas de madeira bem cuidadas. Ao longe, começaram a aparecer as construções da fazenda principal. Era grande, muito grande. A casa principal era imensa, de 2 andares, pintada de branco com janelas verdes. Tinha um jardim na frente, com flores e árvores. Ao redor, outras construções menores, galpões, estábulos, casas de trabalhadores. As crianças ficaram de boca aberta. É aqui que a gente vai morar? Perguntou Aninha, impressionada. Não na casa grande, filha, disse Joana, mas perto daqui. Seu Antônio conduziu a carroça por um caminho lateral, passando por alguns currais, até chegar numa casinha afastada, mas ainda dentro dos limites da fazenda. E quando Joana viu a casa, teve que segurar o choro de novo. Era perfeita. Não era grande, mas era bonita. Pintada de branco com detalhes em azul. Tinha uma varandinha na frente com 2 cadeiras de balanço, 3 janelas, uma porta de madeira maciça, um quintalzinho cercado dos fundos. Seu Antônio parou a carroça e desceu. Chegamos. Essa é a casa de vocês. Miguel desceu primeiro, depois ajudou Joana e as crianças. Eles ficaram ali parados, só olhando. Vai, entra, disse seu Antônio sorrindo. O patrão deixou tudo arrumado.
Miguel abriu a porta devagar. E quando entraram, Joana teve certeza de que estava sonhando. A sala era simples, mas aconchegante. Tinha um sofá velho, mas limpo e confortável, uma mesa de jantar com 6 cadeiras, um armário de madeira encostado na parede, tapetes no chão. Na cozinha, tinha um fogão a lenha novinho, panelas penduradas na parede, pratos e copos arrumados numa prateleira. Tinha até mantimentos guardados: arroz, feijão, farinha, açúcar, café, sal. Joana abriu uma porta e deu num quarto com uma cama de casal, um guarda-roupa pequeno e uma janela que dava para o quintal. No outro quarto, 3 caminhas pequenas, já arrumadas com lençóis limpos e cobertores. As crianças explodiram de alegria. Correram de um lado para o outro, escolhendo as camas, abrindo as gavetas vazias, rindo. Miguel ficou no meio da sala, olhando ao redor, tentando acreditar que aquilo tudo era real. Joana se aproximou dele, segurou a mão dele e disse com a voz trêmula: "A gente tem um lar de novo, Miguel. Um lar de verdade." E ele abraçou ela ali mesmo, no meio da sala da casa, que nunca imaginaram ter. Seu Antônio, ainda na porta, limpou a garganta. "O patrão mandou avisar que vocês podem se acomodar hoje. Amanhã é Natal. E depois de amanhã, Miguel, o patrão quer falar com você sobre o serviço." Miguel acenou. "Pode deixar. Eu vou estar pronto." Seu Antônio sorriu. "Bem-vindos, então. Qualquer coisa é só chamar. Eu moro ali perto, na 3ª casa depois do galpão." E foi embora. A família ficou sozinha na casa nova. Joana não perdeu tempo. Foi até a cozinha, acendeu o fogão e começou a preparar o almoço. Tinha tudo ali. Tinha até tempero, banha, alho. Miguel saiu para o quintal com as crianças. Tinha um pé de goiaba carregado de frutas. Pedro já subiu no galho mais baixo e começou a colher. Aninha corria atrás de uma galinha que devia ter escapado de algum galinheiro próximo. Clara ria, sentada na grama. Miguel olhou para tudo aquilo e sentiu uma paz que não sentia fazia anos. Naquela tarde, eles almoçaram juntos, na mesa da própria casa. Joana tinha feito arroz, feijão, carne com batata, até uma salada com alface que achou guardada. Comeram até não caber mais. As crianças estavam com as barriguinhas cheias, felizes. Depois do almoço, Joana colocou Clara para tirar uma soneca. Aninha e Pedro foram brincar no quintal. Miguel ajudou a lavar a louça, coisa que ele nunca tinha feito antes, mas agora queria ajudar, queria fazer parte de tudo. "Amanhã é Natal", disse Joana, enxugando um prato, "e a gente vai passar aqui, na nossa casa, com comida, com as crianças seguras. Sabe há quanto tempo eu não sentia isso?" Miguel balançou a cabeça. "Eu também não, Joana. Eu também não." Ela parou de secar a louça e olhou para ele. "Sabe o que eu acho? Eu acho que Deus estava preparando a gente para esse momento. Todas as dificuldades, todas as dores, foi para a gente aprender a valorizar o que a gente tem agora." Miguel pensou nisso. Pode ser mesmo. Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir nos quartinhos delas, Joana e Miguel sentaram na varandinha da frente, olhando o céu cheio de estrelas. Estava silencioso, só o som dos grilos, a brisa fresca da noite. "Você acha que a gente merece tudo isso?" perguntou Miguel de repente. Joana virou o rosto para ele. "Por que você pergunta isso?" "Sei lá. Tem tanta gente sofrendo por aí, tanta gente precisando, e a gente ganhou tudo isso. Será que a gente merece?" Joana pegou na mão dele. "Miguel, você salvou a vida de uma criança sem pedir nada em troca. Você trabalhou a vida inteira sem reclamar. Você sempre foi honesto, justo, bondoso. Se alguém merece, é você." Ele ficou quieto. "E sabe o que mais?" continuou ela. "Deus não dá nada para quem não merece. Ele sabe o que faz. E Ele quis que a gente estivesse aqui, nesse lugar, nesse momento." Miguel apertou a mão dela. "Obrigado, Joana, por sempre acreditar, mesmo quando eu não acreditava." Ela sorriu. "Sempre, Miguel, sempre." E ficaram ali, na varandinha, até o sono chegar. O Natal amanheceu com um céu limpo e azul. O sol entrou pelas janelas da casinha e acordou a família devagar, com aquela luz mansa da manhã. Joana foi a primeira a levantar, como sempre. Mas dessa vez, não era por preocupação, era por alegria. Foi até a cozinha, preparou um café reforçado. Tinha pão fresco que seu Antônio tinha deixado na porta de madrugada, junto com um bilhete simples: "Feliz Natal, de presente do patrão." Quando Miguel acordou,
sentiu o cheiro do café e foi até a cozinha. Joana estava cantarolando baixinho enquanto mexia a panela. "Bom dia e Feliz Natal", disse ele abraçando ela por trás. "Feliz Natal, meu amor." As crianças acordaram logo depois correndo para a sala, empolgadas. "É Natal, é Natal", gritava Pedro pulando. Aninha estava mais contida, mas os olhos brilhavam. "Mãe, a gente vai ter alguma coisa hoje?" Joana sorriu. "Vamos ter o mais importante, filha. A gente tá junto, a gente tá seguro, a gente tá em casa." "Mas eu queria um presente", disse Pedro fazendo biquinho. Miguel se abaixou na altura dele. "Filho, a gente não tem dinheiro para presente. Mas você sabe o que a gente tem? A gente tem comida, a gente tem uma casa, a gente tem um futuro." "Isso não é presente o suficiente?" Pedro pensou um pouco, depois assentiu. "É sim, pai." Miguel bagunçou o cabelo dele, sorrindo. Eles tomaram café juntos, conversando, rindo. Tinha tanto tempo que não tinham um momento assim. Tranquilo, sem medo, sem fome. Depois do café, Miguel saiu para o quintal com os meninos. Joana ficou arrumando a casa, preparando um almoço especial com o que tinha. E foi no meio da manhã que ouviram o barulho de cascos de cavalo. Miguel olhou pela cerca e viu o Dr. Álvaro descendo do cavalo, sozinho dessa vez. "Bom dia, Miguel. Feliz Natal." "Bom dia, senhor. Feliz Natal para o senhor também." Álvaro amarrou o cavalo no mourão da cerca e entrou no quintal. Olhou ao redor, satisfeito. "Vocês estão gostando da casa?" "Gostando." Miguel balançou a cabeça. "Senhor, a gente não tem nem palavras para agradecer. Isso aqui é mais do que a gente jamais sonhou ter." Álvaro sorriu de leve. "Fico feliz em ouvir isso." Joana apareceu na porta secando as mãos no avental. "Bom dia, Dr. Álvaro. Feliz Natal. O senhor não quer entrar? Aceita um café?" "Aceito sim. Obrigado." Eles entraram na casinha. Álvaro sentou na mesa da cozinha enquanto Joana servia o café. As crianças ficaram meio tímidas, escondidas atrás da mãe. Álvaro olhou para elas e sorriu. "Vocês não precisam ter medo de mim. Eu não mordo." Aninha deu uma risadinha. Pedro saiu de trás da mãe e chegou mais perto. "Ah, o senhor é rico?" perguntou com aquela inocência de criança. "Pedro", Joana repreendeu envergonhada, mas Álvaro riu. "Tudo bem. Sim, eu sou. Tenho dinheiro, tenho terras, tenho gado. Mas sabe o que eu aprendi, menino? Que dinheiro não é tudo. Tem coisas que o dinheiro não compra, como uma vida salva, como uma família unida, como lealdade." Ele olhou para Miguel. "Seu pai tem algo que muito rico não tem. Ele tem caráter. E isso vale mais do que qualquer coisa." Miguel desviou o olhar sem graça. Álvaro tomou um gole do café e continuou. "Na verdade, eu vim aqui hoje porque queria falar com vocês. Sobre algumas coisas." Joana e Miguel trocaram olhares. "Primeira coisa", disse Álvaro. "A partir de depois de amanhã, Miguel, você começa a trabalhar como capataz na Fazenda Leste. É a menor das minhas propriedades, mas tem potencial. Tem terra boa, tem água, tem gado. Só precisa de alguém que cuide direito. E eu confio em você para isso." Miguel assentiu sério. "Pode deixar, senhor. Vou fazer o meu melhor. Eu sei que vai. E por isso, seu salário vai ser de 50 mil réis por mês. Mais comida, mais essa casa e ainda um percentual sobre a produção da fazenda. Se ela render bem, você ganha bem." Miguel arregalou os olhos. 50 mil réis. Era mais do que ele jamais tinha ganhado em qualquer lugar. Joana também ficou sem reação. "Senhor, isso é muito... É o que você merece, Miguel", disse Álvaro firme. "E não é caridade. É pagamento justo por um trabalho que eu sei que você vai fazer bem." Ele pausou, olhou para o café na xícara e continuou. "Segunda coisa, eu sei que vocês não tiveram condição de dar nada para os filhos de vocês nesse Natal. E eu entendo. Vocês passaram por muita coisa. Então, eu trouxe uma lembrancinha." Ele se levantou, foi até a porta e pegou um saco de pano que tinha deixado na varanda. Voltou para dentro e colocou o saco na mesa. "Isso aqui é para as crianças." Joana olhou para o saco, depois para Álvaro. "Senhor, o senhor não precisava..." "Eu sei que não precisava, mas eu quis." Ele abriu o saco e tirou 3 coisas de dentro. Uma boneca de pano, feita à mão, com vestidinho azul e cabelo de lã. Um carrinho de madeira, pintado de vermelho. E um ursinho de pelúcia pequeno, marrom. As crianças ficaram paralisadas, olhando aquilo como se fosse tesouro. "Vai", disse Álvaro sorrindo. "Pode pegar." Aninha foi a primeira. Pegou a boneca com cuidado como se ela fosse quebrar. Abraçou ela contra o peito e sorriu, com os olhos marejados. "Obrigada, senhor."
Pedro pegou o carrinho e já começou a empurrar ele pelo chão, fazendo barulhinhos de motor. Estava radiante. Clara, a menor, pegou o ursinho e apertou ele com força, rindo. Joana não conseguiu segurar. Chorou ali mesmo, na frente de todos. Senhor, eu não sei o que dizer. A gente nunca teve como dar nada assim para eles. Álvaro balançou a cabeça. Não precisa dizer nada. Ver a felicidade deles já é o suficiente. Ele terminou o café, levantou e caminhou até a porta. Eu vou deixar vocês aproveitarem o dia em família. Amanhã, Miguel, você me procura que a gente conversa sobre o trabalho, certo? Certo, senhor. Álvaro colocou o chapéu, virou para a família e disse: Feliz Natal para vocês, de coração. E foi embora. Assim que ele saiu, Joana caiu sentada na cadeira, com as mãos no rosto, chorando. Mas não era choro de tristeza, era de gratidão. Miguel se ajoelhou do lado dela, segurou as mãos dela e disse: A gente vai ficar bem, Joana. Eu prometo que a gente vai ficar bem. As crianças vieram correndo, abraçaram os pais, e ali, naquela cozinha simples, naquela casinha pequena, eles tiveram o Natal mais bonito que já tinham tido na vida. Não tinha ceia farta, não tinha enfeites, não tinha luxo, mas tinha amor, tinha esperança, tinha futuro. E tinha a certeza de que Deus tinha estado com eles o tempo todo. Naquela tarde, Joana preparou um almoço com o que tinha. Fez um frango ensopado com batatas, arroz, feijão e até uma farofa especial. Não era banquete, mas era feito com amor. Eles comeram juntos, conversando, rindo. As crianças mostravam os presentes para os pais a cada 5 minutos. Depois do almoço, Miguel saiu com as crianças para o quintal. Ensinou Pedro a fazer um estilingue com um galho de árvore. Aninha brincava de mãe com a boneca. Clara dormiu no colo do pai, abraçada no ursinho. Joana ficou na varandinha, olhando aquela cena, e sentiu uma paz tão grande que parecia que o coração ia explodir. Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, Joana e Miguel ficaram na cama, de mãos dadas, olhando para o teto. Miguel, você lembra de uma semana atrás, quando a gente estava na chuva, sem ter para onde ir? Lembro. E olha onde a gente está agora. Miguel virou o rosto para ela. Você tinha razão, Joana. Deus nunca abandonou a gente. Ele só estava preparando o caminho. Ela sorriu. E o melhor de tudo, isso é só o começo. A gente vai construir uma vida aqui. Os meninos vão crescer com dignidade. A gente vai ter o nosso cantinho, o nosso lugar no mundo. Miguel apertou a mão dela. Graças a Deus. E graças ao Dr. Álvaro. Joana concordou. E graças a você, Miguel, por ter sido quem você sempre foi. Um homem bom, honesto, que ajudou alguém sem esperar nada em troca. Foi isso que mudou tudo. Miguel ficou quieto por um tempo, depois disse: Eu só fiz o que achei certo, e é por isso que você merece tudo isso. E adormeceram ali, abraçados, em paz, com a certeza de que finalmente tinham encontrado o lugar deles. Os dias que se seguiram foram como um sonho que não acabava. Miguel começou a trabalhar como capataz na Fazenda Leste e desde o primeiro dia se dedicou de corpo e alma. Acordava antes do sol nascer, percorria a propriedade inteira a cavalo, conversava com os trabalhadores, organizava o serviço, cuidava do gado, verificava as cercas, planejava plantios. Dr. Álvaro acompanhou ele nos primeiros dias, ensinando, orientando, e ficou impressionado. Miguel tinha um jeito com a terra, um jeito com os animais, um jeito com as pessoas. Sabia ouvir, sabia mandar sem ser arrogante, sabia reconhecer quando estava errado. Em poucas semanas, a Fazenda Leste já mostrava sinais de melhora. O gado estava mais bem cuidado. As plantações começavam a brotar. Os trabalhadores, que antes eram desmotivados, agora trabalhavam com mais vontade, porque Miguel os tratava com respeito. Joana também não ficava parada. Cuidava da casa, das crianças e ainda ajudava as outras mulheres da fazenda. Ensinava receitas, ajudava a costurar, cuidava das crianças pequenas quando as mães precisavam trabalhar. Logo ela já era querida por todos. Aninha começou a frequentar uma escolinha que ficava perto da fazenda principal. Aprendia a ler, a escrever, a fazer contas. Voltava para casa todos os dias empolgada, mostrando o caderno para a mãe. Pedro e Clara ainda eram pequenos, mas corriam pelo quintal felizes, cheios de energia, bem alimentados, protegidos. Era uma vida que eles nunca tinham imaginado ter. E Miguel nunca esquecia de onde tinham vindo. Toda noite, antes de dormir,
agradecia a Deus. E pensava naquela noite, 15 anos atrás, quando tinha decidido ajudar um desconhecido. Se soubesse naquela época que aquilo ia mudar o destino da família inteira. Mas talvez fosse melhor não saber, porque ele tinha ajudado de coração, sem esperar nada. E era isso que fazia toda a diferença. 3 meses depois do Natal, Dr. Álvaro chamou Miguel na casa principal para uma conversa. Miguel foi, um pouco tenso. Ainda não estava acostumado a entrar naquela casa enorme, cheia de móveis caros, de quadros na parede, de tapetes persas, mas Álvaro o recebeu na biblioteca, um lugar mais simples, cheio de livros, com uma mesa grande de madeira e 2 poltronas de couro. Senta, Miguel, fica à vontade. Miguel sentou, ainda meio desconfortável. Álvaro serviu 2 copos de cachaça e entregou um para ele. Eu queria conversar com você sobre a Fazenda Leste. Miguel ficou tenso. Será que tinha feito algo errado? Mas Álvaro sorriu. Relaxa, é coisa boa. Ele tomou um gole da cachaça e continuou. A fazenda melhorou, e muito. A produção aumentou. O gado está mais saudável. Os trabalhadores estão satisfeitos. Você está fazendo um trabalho excelente. Miguel soltou o ar aliviado. Obrigado, senhor. Eu estou fazendo o melhor que posso. E por isso eu decidi aumentar seu percentual sobre a produção, de 5% para 10%. Você merece. Miguel arregalou os olhos. Cá, senhor, isso é... Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Só continua fazendo o que você está fazendo. Álvaro se recostou na poltrona, pensativo. Sabe, Miguel, eu passei a vida inteira juntando dinheiro, comprando terras, construindo esse império. E durante muito tempo eu achei que isso era o que importava. Ser rico, ser poderoso, ser respeitado. Ele pausou. Mas depois que meu filho quase morreu, e você o salvou, eu percebi uma coisa. O que realmente importa não é o quanto você tem, é o quanto você faz de diferença na vida dos outros. Miguel ficou quieto, ouvindo. Eu poderia ter sido só mais um fazendeiro rico e cruel. Poderia ter expulsado você e sua família daquele barraco sem pensar 2 vezes, como eu fiz com tantos outros no passado. Álvaro olhou para Miguel. Mas quando eu te reconheci, quando eu lembrei do que você fez por mim, eu soube que tinha que fazer diferente. Eu tinha que retribuir, não por obrigação, mas porque era o certo. Ele se levantou, foi até a janela e ficou olhando para fora. E sabe o que aconteceu? Eu me tornei um homem melhor. Comecei a tratar meus trabalhadores com mais respeito. Comecei a ajudar as famílias que precisavam. Comecei a pensar no impacto que eu causava na vida das pessoas. Miguel não sabia o que dizer. Álvaro virou para ele. E tudo isso por causa de você, Miguel. Por causa daquela noite. Por causa da bondade que você mostrou sem esperar nada em troca. Ele voltou para a poltrona e sentou. Então, obrigado por ter me ensinado uma lição que eu precisava aprender. Miguel sentiu um nó na garganta. Senhor, eu é que tenho que agradecer. O Senhor mudou a vida da minha família. O Senhor nos deu um futuro. Álvaro balançou a cabeça. Não, Miguel. A gente mudou a vida um do outro. Os dois ficaram em silêncio por um tempo, só ouvindo o tic-tac do relógio de parede. Então Álvaro quebrou o silêncio. Meu filho vai vir me visitar semana que vem. Faz tempo que ele não aparece por aqui. Eu queria que você conhecesse ele. Afinal, foi você quem salvou a vida dele. Miguel assentiu. Vai ser uma honra, senhor. E na semana seguinte, o filho de Dr. Álvaro chegou. Era um rapaz alto, forte, de uns 20 e poucos anos. Tinha o olhar firme, mas gentil. Trabalhava numa das outras fazendas do pai, cuidando dos negócios lá. Dr. Álvaro fez questão de apresentar ele para Miguel. Gabriel, esse é o Miguel, o homem que eu te contei. O homem que salvou sua vida quando você era criança. Gabriel olhou para Miguel com uma expressão de profunda gratidão. Estendeu a mão e apertou a de Miguel com força. Senhor Miguel, eu não tenho palavras. Meu pai me contou tudo. Se não fosse pelo Senhor, eu não estaria aqui hoje. Miguel ficou sem graça. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria. Não, disse Gabriel firme. Não foi qualquer pessoa. Foi o Senhor. E eu vou carregar isso comigo pro resto da vida. Ele soltou a mão de Miguel e continuou. Se algum dia o senhor precisar de alguma coisa, qualquer coisa pode me procurar. Eu tô em dívida com o senhor para sempre. Miguel sorriu. Não tá em dívida com ninguém, rapaz. Só vive uma vida boa. Isso já basta. Gabriel sorriu também. E foi assim que os anos foram passando. Miguel continuou como capataz da Fazenda Leste.
A propriedade prosperou, a família prosperou. As crianças cresceram fortes, saudáveis, estudadas. Aninha se tornou uma moça inteligente. Ajudava a mãe em tudo. Aprendeu a costurar, a cozinhar, a cuidar da casa. Pedro se tornou um rapaz trabalhador. Ajudava o pai na fazenda. Aprendeu tudo sobre terra e gado. Clara, a menor, cresceu doce e carinhosa, sempre com um sorriso no rosto. Joana e Miguel envelheceram juntos, de mãos dadas, vendo os frutos do que tinham plantado. E Dr. Álvaro continuou sendo um homem duro por fora, mas com um coração mais generoso por dentro. Ajudou outras famílias, tratou seus trabalhadores com dignidade, e sempre que alguém perguntava por que ele tinha mudado, ele contava a história de Miguel, a história do homem que salvou seu filho sem pedir nada em troca, e que anos depois recebeu de volta tudo o que tinha dado, não por acaso, não por sorte, mas porque a bondade sempre volta, sempre. E assim termina nossa história. Uma história sobre fé, sobre bondade, sobre como um único ato de compaixão pode mudar o destino de uma família inteira. Uma lembrança de que Deus age nos momentos mais inesperados e que a generosidade nunca é em vão. Miguel não salvou aquela criança esperando recompensa. Ele fez porque era certo, porque tinha coração. E foi justamente isso que, anos depois, salvou ele e sua família quando mais precisavam. E você? Acredita que o bem que a gente faz volta pra gente? Acredita que existe justiça divina? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Quero saber o que você pensa. Se essa história tocou o seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana trago histórias reais e emocionantes do nosso Brasil antigo. Histórias de fé, de superação, de amor e de esperança. Até a próxima história. E lembre-se, às vezes o maior tesouro que podemos deixar no mundo não é o que guardamos pra gente, mas o bem que plantamos no coração dos outros. Porque no fim, é isso que volta, é isso que fica, é isso que importa. Um abraço e até a próxima.